Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma videoaula. Já estamos exatamente na metade da nossa disciplina e iremos agora para o nosso terceiro fórum de discussões. Espero que vocês continuem participando, comentando e contribuindo para o enriquecimento dos nossos conhecimentos. Ressaltamos ainda que façam as atividades propostas e interajam com os colegas e o tutor. No nosso terceiro fórum de discussões, iremos tratar das concepções de educação e aprendizagem no processo avaliativo e estratégias de ensino-aprendizagem na EPT. E é muito importante que vocês acessem o material Utilização das estratégias de ensino-aprendizagem na educação profissional e tecnológica, que é um artigo muito interessante, publicado na revista Dinames, pelos professores Reginaldo Leandro Plácido, doutor em educação pelo Instituto Federal Catarinense, Manuir Chons, mestre em administração no Instituto Federal Catarinense, e Maria José Carvalho de Souza, doutor em engenharia de produção pela Universidade Regional de Blumenau. Esse material já está disponibilizado no ambiente virtual. É importante a participação nos fóruns e imprescindível a leitura e compreensão desse material. Temos também um material de apoio com o título Concepções sobre a Avaliação Escolar, de Mary Estela Ferreira, psicóloga escolar, mestre em educação pela PUC Minas Gerais, que também vai ajudar muito vocês a compreenderem mais sobre as concepções pedagógicas que permeiam a avaliação no contexto escolar. Trataremos no nosso terceiro fórum de discussões sobre a avaliação, pois se faz presente em todos os domínios da atividade humana. O julgar, o comparar, isto é, o avaliar, faz parte de nosso cotidiano, seja através das reflexões informais, que orientam as frequentes opções do dia a dia, ou formalmente, através da reflexão organizada e sistematizada que define a tomada de decisões. Dentre as concepções pedagógicas que permeiam a avaliação no contexto escolar, podemos categorizar em examinar para avaliar, medir para avaliar, avaliar para classificar ou para regular, avaliar para qualificar. Essa ideia de que avaliar o processo de ensino e de que a aprendizagem não é uma atividade neutra ou destituída de intencionalidade nos faz compreender que há um estatuto político e epistemológico que dá suporte a esse processo de ensinar e de aprender que acontece na prática pedagógica na qual a avaliação se inscreve. Sobre a importância dessa compreensão, Cunha, que pesquisou as concepções de conhecimento que fundamentam a prática pedagógica no ensino superior, afirma que a compreensão de que a concepção de conhecimento preside a definição da prática pedagógica desenvolvida na universidade foi muito importante para ultrapassar a análise simplista realizada sobre as regras didáticas aplicadas ao ensino superior. Compreender que ensinar e aprender estão alicerçados numa concepção de mundo e de ciência facilitou uma visão mais global e elucidativa, especialmente numa época em que a supremacia da ciência tem sido amplamente reconhecida. Considerando, então, essa condição do professor, como avaliador, de atribuir sentidos e significados à avaliação, cabe-nos questionar: que concepções pedagógicas subjazem à atual prática de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem no contexto escolar? Para responder a essa indagação, nos propomos a resgatar o significado de avaliação nas concepções pedagógicas dominantes no contexto escolar, a partir dos séculos XVI e XVII, quando surgem as práticas dos exames escolares, e, em seguida, analisar em que medidas
tais concepções se encontram ainda hoje presentes e dominantes na atual prática de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem no contexto escolar. Agora, nós retomaremos aquelas 4 categorias que falamos agora há pouco. Se lembram delas, não é mesmo? São elas: examinar para avaliar, medir para avaliar, avaliar para classificar ou para regular e avaliar para qualificar. Utilizaremos essas 4 categorias para a análise da relação entre concepções pedagógicas e os significados de avaliação. Em um primeiro momento, situaremos os exames e as provas escolares como práticas de avaliação, utilizadas a partir do século XVI, no que se convencionou chamar de pedagogia tradicional, da qual decorre a concepção de que avaliação e exame se equivalem. Em um segundo momento, analisaremos a concepção de avaliação como medida, que teve o seu auge com a denominada pedagogia tecnicista. A seguir, passaremos à concepção da avaliação como instrumento para a classificação e regulação do desempenho do aluno. Finalmente, em um quarto momento, trataremos da concepção qualitativa da avaliação. Para entendermos mais, vamos aprofundar em cada uma dessas categorias. Começaremos então por examinar para avaliar. Numa perspectiva diacrônica, podemos remontar as práticas de avaliação sob a forma de exames e provas, usado em colégios católicos da ordem jesuítica e em escolas protestantes a partir do século XVI. No entanto, não há registro de que tal prática antecede a esse período, pois na China, 3.000 anos antes de Cristo, já se usava exames para selecionar homens para o exército. Todavia, os exames escolares, como praticados hoje em nossas escolas, foram sistematizados com o advento da modernidade e sua consequente prática educativa. Segundo Lucchesi, defendendo a tese de que ainda hoje, na escola brasileira, pública e particular, do ensino básico ao superior, praticamos exames escolares em vez de avaliação da aprendizagem. Lucchesi ainda afirma, historicamente, que passamos a dominar a prática de acompanhamento da avaliação da aprendizagem do educando, de avaliação da aprendizagem escolar, mas, na verdade, continuamos a praticar exames. Por essa razão, o autor denomina de pedagogia do exame essa prática que, segundo ele, ainda se faz presente em nossas escolas. Para esse autor, também podemos verificar os resquícios dessa pedagogia do exame em algumas práticas nacionais de avaliação, tais como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, SINAES, o extinto Provão, e que, segundo ele, mais reforçam a cultura do exame do que a cultura da avaliação. Ou seja, podemos compreender como uma metodologia velha e tão nova ao mesmo tempo. Embora o autor reconheça a utilidade e a necessidade dos exames na situação que exigem classificação, como os concursos, e naquelas que requerem certificação de conhecimentos, para ele, a sala de aula é o lugar onde, em termos de avaliação, deveria predominar o diagnóstico como recurso de acompanhamento e reorientação da aprendizagem, em vez de predominarem os exames como recursos classificatórios. Historicamente, é clara a percepção de que a avaliação sempre esteve voltada para o exercício do exame, da classificação e separação de educandos em classes de aprendizagem. Todavia, a sociedade escolar dita moderna e contemporânea ainda é tomada pelo tradicional. E em nossos docentes e gestores educacionais reformam esse paradigma, principalmente quando o sistema precisa limitar quantidade de instrumentos avaliativos a serem aplicados aos docentes.
Os discentes estão indo para a sala de aula no ímpeto de aprender a matéria da prova e talvez por isso a aula esteja ficando chata e retrógrada. Não há uma ciência de serventia para a vida humana, uma ciência que os possibilitará uma vida menos medíocre e ignorante, capaz de informar para formar cidadãos críticos. A avaliação classificatória faz com que a aprendizagem em sala de aula resuma-se ao conteúdo que será cobrado na prova. Desse modo, formam-se alunos mecânicos e superficiais, e que em dias ou semanas após as provas já se esqueceram de todo o conhecimento adquirido em meses de ensino, tornando os profissionais da educação reféns de um projeto dominador e falho. Outro conceito dominante é o de que avaliar é medir o desempenho, e nessa perspectiva, iremos tratar agora da nossa segunda categoria, medir para avaliar. A concepção de avaliação, como processo de medida, teve sua origem no século XX nos Estados Unidos, com os estudos de Edward Thorndike acerca dos testes educacionais. Tais estudos prosperaram muito e resultaram no desenvolvimento de testes padronizados para medir habilidades e aptidões dos alunos. Paralelamente, há de se considerar, no início do século XX, a contribuição da psicologia à avaliação educacional. Essa contribuição pode ser vista sob dois ângulos. O primeiro diz respeito aos testes psicológicos, com base nos estudos de Charles Spearman sobre a psicometria e de Alfred Binet e Theodore Simon, que criaram o primeiro teste de inteligência para crianças e adultos. Essa possibilidade de mensuração de comportamento por meio de testes propiciou a expansão de uma cultura dos testes e medidas na educação. E por essa razão, segundo Dias Sobrinhos, afirma que, nas primeiras décadas do século passado, avaliar se confundia com medir. Embora consideremos hoje importante distinguir avaliação e medida, naquele tempo esses termos se tomavam pelo outro. A avaliação era eminentemente técnica, consistindo basicamente em testes de verificação, mensuração e quantificação de resultados. Coerente com essa visão de quantificação de resultados, a avaliação é conceituada como a sistemática de dados por meio da qual se determinam as mudanças de comportamento do aluno e em que medida essas mudanças ocorrem. Portanto, ela visa comprovar o rendimento do aluno com base nos objetivos pré-definidos e, desse modo, a avaliação é reduzida à medida e separa o processo de ensino de seu resultado. Segundo Radij, medir significa atribuir um número a um acontecimento ou a um objeto, de acordo com uma regra logicamente aceitável. Para esse autor, a ideia de que a avaliação é uma medida dos desempenhos dos alunos encontra-se fortemente enraizada na mente dos professores e frequentemente na mente dos alunos. E a dificuldade para a separação dessa concepção reside na suposta confiabilidade das medidas em educação e nos parâmetros objetivos utilizados pelos professores para atribuir notas às tarefas dos alunos. Reduzir a avaliação à medida ou, mais especificamente, à prova, implica aceitar a confiabilidade da prova como instrumento de medida e desconsiderar que a subjetividade do avaliador pode interferir nos resultados da avaliação. Em razão disso, podemos pensar que, se registrarmos aqui o fato de que hoje se sabe que a avaliação não é uma medida pelo simples fato de que o avaliador não é um instrumento e porque o que é avaliado não é um objeto no sentido imediato do termo, todos os professores avaliadores deveriam, portanto, ter compreendido definitivamente que a nota verdadeira quase não tem sentido.
Na próxima categoria, avaliar para classificar ou para regular, temos uma das concepções mais tradicionais sobre a avaliação na escola e refere-se à possibilidade de classificar o desempenho do aluno por meio da avaliação. Nessa perspectiva, Perrenot declara: a avaliação é tradicionalmente associada na escola à criação de hierarquias de excelência. Os alunos são comparados e depois classificados em virtude de uma norma de excelência, definida em absoluto ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos. Ainda segundo Perrenot, nossas práticas de avaliação são atravessadas por duas lógicas não necessariamente excludentes: a formativa e a somativa. No que se refere à lógica da avaliação, esta se relaciona mais ao produto demonstrado pelo aluno em situações previamente estipuladas e definidas pelo professor, e se materializa na nota, objeto de desejo e sofrimento dos alunos, de suas famílias e até do próprio professor. Predomina nessa lógica o viés burocrático que empobrece a aprendizagem, estimulando ações didáticas voltadas para o controle das atividades exercidas pelo aluno, mas não necessariamente geradoras de conhecimento. Já a outra lógica, a avaliação formativa, preocupa-se com o processo de apropriação dos saberes pelo aluno, os diferentes caminhos que percorre, mediados pela intervenção ativa do professor, a fim de promover a regulação das aprendizagens, revertendo a eventual rota do fracasso e reinserindo o aluno no processo educativo. A avaliação somativa é utilizada de tempos em tempos, periodicamente, com o intuito de conhecer os resultados obtidos pelos discentes através dos instrumentos avaliativos utilizados e, desse modo, permitir que os atores sejam classificados, rotulados. A avaliação somativa prioriza os resultados e não o processo de aprendizagem em si, sendo utilizada para certificar e comprovar se o método de ensino é ou não funcional. Já a avaliação formativa, por sua vez, possui função semelhante à diagnóstica, tendo esta grande relevância na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. Sua finalidade é avaliar durante o processo de aprendizagem se os conteúdos e ensinamentos transmitidos foram ou não bem assimilados pelos discentes, se favorecem ou não o desenvolvimento de habilidades e competências a que se propõe. Ou seja, a avaliação formativa é tratada como uma ferramenta avaliativa, utilizada cotidianamente em sala de aula e consistiria no olhar atento do corpo docente em relação aos discentes, de modo rotineiro, viabilizando uma reengenharia educativa. Pode-se dizer que a avaliação formativa reorienta as próprias práticas de ensino utilizadas pelos docentes e gestores educacionais, que deverão ter seus olhos voltados não para o produto final gerado pela aprendizagem, e sim para o que ainda pode e está sendo construído. E agora, a nossa última categoria, avaliar para qualificar. Como reação às concepções tecnicista e quantitativa da avaliação, segundo Sal, a partir da década de 1960, surgem inúmeras críticas sobre os modelos e práticas da avaliação em nossas escolas, verificando-se um rápido desenvolvimento de enfoques de avaliação alternativos. Com pressupostos éticos, epistemológicos e teóricos bem diferentes. Nesse sentido, a autora se refere à busca de alternativa para a avaliação escolar. Produziu-se um acelerado desenvolvimento do interesse sob a perspectiva chamada de avaliação qualitativa.
Esse movimento deveu-se, em grande parte, ao reconhecimento de que os testes padronizados de rendimento não ofereciam toda a informação necessária para compreender o que os professores ensinavam e o que os alunos aprendiam. Caracteriza que, na concepção qualitativa de avaliação, há uma preocupação em compreender o significado de produtos complexos a curto e longo prazos, explícitos e oculto, o que requer uma mudança de orientação, uma troca de polo da ênfase nos produtos à ênfase do processo. A avaliação qualitativa passa a incorporar um conjunto de técnicas, orientações e pressupostos da metodologia etnográfica, da investigação de campo, bem como outra característica dessa avaliação, é o delineamento flexível que permita um enfoque progressivo. Isto é, a avaliação centrada em processos é em si mesma um processo que evolui em virtude de descobertas sucessivas e de transformações de contexto. Supõe, então, um enfoque seletivo e progressivo. Dentre todas as categorias, percebemos que cada uma delas compõe uma característica que podemos dizer que se relacionam estreitamente com suas respectivas estratégias, que dessa forma, cabe salientar que as estratégias de ensino e aprendizagem, bem como o aprendizado, ocorre por meio da relação entre o professor e o aluno, considerando todas as variáveis envolvidas, como demais funcionários da instituição, ambientes de aprendizagem e convivência da equipe gestora. No entanto, o professor desempenha um papel essencial nesta relação, visto que compete ao docente estabelecer relação aberta e franca com os alunos, para que os mesmos sintam-se permanentemente motivados e pertencentes ao processo de aprendizagem. Não são poucas as referências acessíveis para a realização de pesquisas que tratam do tema Estratégias de Ensino e Aprendizagem, de Abreu e Maceto, o professor universitário em aula, prática e princípios teóricos, que apresentam diversas estratégias organizadas em categorias, de acordo com os principais objetivos a serem alcançados por meio dessas estratégias. Maceto lista ainda estratégias utilizadas em seu projeto de pesquisa com professores do ensino superior em cursos presenciais. Já Moran e Maceto, em Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, propõem o uso de estratégias inovadoras para dinamizar os processos de ensino e aprendizagem, apresentando algumas ferramentas tecnológicas e técnicas de utilização, como, por exemplo, lista de discussão, pesquisa na internet, entre outras. Vale lembrar que a aplicação das técnicas demanda uma exploração antecipada por parte do professor. Esta exploração irá ajudá-lo na definição de procedimentos que devem ser empregados para melhor aproveitamento desses recursos. Uma sugestão é a aplicação dessas técnicas em turmas piloto para uma análise dos resultados obtidos e para a adequação necessária de acordo com os objetivos propostos. A efetivação das estratégias de ensino-aprendizagem exige preparo e conhecimento por parte do professor a fim de estudar, selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas facilitadoras da aprendizagem. O aluno e o professor precisam sentir o sabor do conhecimento que está sendo socializado em sala de aula, saber o que, saber o porquê e para quê. O professor é o condutor da aprendizagem do aluno, possibilitando o pensar, o refletir, o compreender. O aluno precisa construir uma rede relacional em que o novo conhecimento esteja vinculado ao conhecimento pré-existente, ampliando-o e modificando-o.
Uma das qualidades mais importantes do professor é a de saber estabelecer vínculos entre as tarefas escolares e as condições prévias dos alunos. É ser capaz de organizar, provocar nele uma tensão e vontade de superá-las. As atividades não escolares não podem exceder a capacidade de entendimento dos alunos. Também devem ser tão fáceis que não exijam pelo menos um pouco de esforço para resolvê-las. As dificuldades só têm valor quando favorecem a ativação e o direcionamento dos meios para a assimilação ativa dos conteúdos. O estilo tradicional de aula, igual em todas as disciplinas, a falta de entusiasmo do professor, a dificuldade de tornar o conteúdo vivo, significativo, faz o estudo se tornar enfadonho e rotineiro, levando os alunos ao desinteresse e a perderem o gosto pela escola. Para superar essas dificuldades, é necessário que o professor domine profundamente o conteúdo e os métodos e técnicas didáticas necessárias. Cada aula, cada situação didática, exercício, deve ser um pensamento para o aluno, partindo sempre do conhecimento que ele já tem. O importante não é terminar o livro. O que se deve garantir não é a quantidade, mas a qualidade, a profundidade e a solidez do que é ensinado. O ensino deve ser dinâmico, variado, possibilitando o desenvolvimento das capacidades cognitivas, a formação de atitudes e convicções frente à realidade social do aluno. Ser professor hoje vai além de saber expor um conteúdo, passar exercícios, elaborar uma prova. Ser professor hoje significa ser um verdadeiro estrategista no sentido de planejar, estudar, selecionar, organizar e propor os melhores meios que facilitem e conduzam os alunos à apropriação do conhecimento. Ser estrategista é saber o que se pretende atingir, requer que se tenha clareza sobre onde se pretende chegar com o processo ensino-aprendizagem. Portanto, os objetivos devem estar claros para o professor e para os alunos. É essencial que o professor conheça bem seus alunos, suas dificuldades e capacidades. É necessário utilizar estratégias que atendam à lógica do conteúdo a ser estudado. Usar estratégias diferenciadas, em algumas ocasiões, pode ser o caminho para um novo fazer pedagógico, desde que se defina claramente o que se pretende com essa atividade. É bom lembrar que um bom planejamento pode fazer a diferença. E assim, finalizamos mais uma videoaula e contamos com a participação de todos em nossos fóruns de discussão. Lembre-se de sempre dialogar com seus colegas e tutor. A sua interação nos fóruns é muito importante para o seu aprendizado. Estamos quase finalizando a nossa disciplina de avaliação de aprendizagem EPT e recomendo que busquem outros materiais, que pesquisem mais sobre as nossas discussões e não esqueçam de ler os materiais de apoio, pois eles são importantes tanto para os fóruns como para o processo de avaliação. Espero ter atendido as expectativas de todos. Quaisquer dúvidas, podem acessar o nosso fórum Tira Dúvidas, que eu estarei pronta para respondê-los no que for possível. Bons estudos e até a próxima!